Fala, piazada, tudo certo? Meu nome é Jonathan de Oliveira e seja muitíssimo bem-vindo ao meu canal. Hoje eu tô aqui para mais um vídeo do nosso quadro Qual é a Boa? Um vídeo que sai toda quarta-feira, um quadro que tem vídeo toda quarta-feira, onde nós abordamos uma pequena porção, um pequeno pedacinho das escrituras e trazemos alguns ensinamentos para o nosso coração. Hoje eu quero fazer uma recomendação que Jesus também fez. E que recomendação é essa? É: não entre na aldeia. Gente, antes de mais nada, eu quero ler com você o texto onde nós iremos se basear nesse vídeo. Marcos, capítulo 8, a partir do verso 22, diz o seguinte: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhe as mãos, perguntou: Você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou reestabelecido, e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe: não entre na aldeia. Gente, essa passagem é uma passagem exclusiva do livro de Marcos. Quase que eu errei, hein? É do livro de Marcos. Você não vai encontrar lá nem em Mateus, nem em Lucas, nem em João. Além disso, é o único milagre de Jesus em que ele realiza em duas etapas, por assim dizer. Jesus não realiza o milagre instantaneamente. E só por isso já é uma coisa diferente, mais um detalhe importante onde nós temos algo a aprender. Mas hoje eu quero focar com você no final do texto, em que Jesus fala para aquele homem: não entre na aldeia. Quero abordar com você então, antes de chegar no não entre na aldeia, um pouquinho antes. Jesus, ele havia já realizado a multiplicação de pães e peixes, como já foi abordado no canal. Inclusive vou deixar um card aqui ou aqui, não sei exatamente onde fica, mas um card para você poder assistir esse vídeo. A multiplicação de pães e peixes. Posteriormente, Jesus realiza uma segunda multiplicação de pães e peixes. E no intervalo entre esses milagres, ele curou a filha da mulher cirofenícia, curou um gago, curou um surdo. Enfim, Jesus já estava realizando muitos milagres. E acompanhado de Jesus, sempre estava lá os seus apóstolos, os seus discípulos. No verso 14 do capítulo 8 de Marcos, nós vemos que Jesus está conversando dentro de um barco com os seus discípulos, falando assim: gente, olha, não se mistura com o fermento dos fariseus. Jesus estava querendo dar uma instrução para eles. Contudo, apesar de estarem presenciando esses milagres, esses sinais, as maravilhas de Jesus, os discípulos estavam tão desconexos com o seu mestre que eles começaram a falar assim: acho que Jesus está reclamando que a gente não trouxe o pão para essa viagem. Acho que Jesus está reclamando que a gente só trouxe, nossa, só tem um pão para tudo nós. Quando Jesus soube no seu coração que eles estavam comentando isso, Jesus falou assim: gente, pera e pensa só um pouquinho. Se fosse falta de pão, vocês acabaram de ver eu multiplicando 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Depois vocês me viram, no caso, multiplicando 7 pães para uma multidão de mais de 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças também. Não é falta de pão, eu estou querendo falar outra coisa. Então no verso 21 do capítulo 8, Jesus fala assim: vocês ainda não compreenderam? Vocês ainda não entendem? E aí chega o verso 22. Então chegaram a Betsaida. Gente, Jesus ele não mandou aviso, Jesus não arranjou um promotor de eventos para chegar em Betsaida e falar: segura aí, rapaziada, semana que vem, no próximo sábado às 19 horas, Jesus vai estar aqui em Betsaida para realizar milagres, ele que multiplicou o pão. Não, Jesus não mandou um promotor de eventos, Jesus não contratou uma rádio, Jesus não anunciou na televisão local. Obviamente não tinha televisão, mas só para você entender. Jesus não fez questão de avisar. Ele simplesmente chegou em Betsaida. As pessoas que estavam em Betsaida estavam tocando a vida delas normalmente. Era mais um dia, até que Jesus chegou naquele local. Um detalhe, um ensinamento muito importante é que às vezes a gente espera que Jesus ele só se manifeste em grandes eventos. Que Jesus só se manifeste quando tiver um evento muito grande. Por exemplo, o Descende, que teve há 1 ou 2 anos atrás, ou o congresso da nossa igreja, ou a campanha do milagre, ou quando é um pastor famoso que vai pregar, ou se é um cantor famoso que vai cantar. Jesus só vai se manifestar se vir, tiver toda uma campanha, toda uma estrutura. Sendo que a nossa vida não é transformada por eventos, por congressos, pela estrutura ou pelo pregador. O que é necessário para a gente ter uma vida transformada é a presença de Jesus. Às vezes a gente espera que Jesus só visite a gente no domingo, quando a gente vai na igreja, sendo que nós temos a presença dele todos os dias.
no nosso momento devocional, no nosso trabalho, no nosso estudo, na nossa faculdade, na nossa escola, enfim, não sei que idade e que faz a tua vida está fazendo agora, Jesus se manifesta todos os dias. E todos os dias nós temos a possibilidade de termos a nossa vida transformada, como foi transformada a vida daquele homem. O que basta não é uma mega estrutura, o que é necessário é a presença de Jesus. Mas enfim, Jesus chegou em Betsaida, beleza, as pessoas levaram o cego para ele. Jesus então toma o cego pela mão e o primeiro detalhe, Jesus tira o cego do meio da aldeia, leva ele para fora da aldeia. Mas vamos continuar. Jesus então ele cuspiu nos olhos daquele homem. Jesus já havia feito essa forma de milagre anteriormente. E pergunta, você está vendo alguma coisa? A resposta do cego é, Jesus, eu estou vendo alguma coisa assim. Mas eu estou enxergando as pessoas como se fossem árvores que andam. Irmão, imagina. A pessoa estava vendo ainda, não estava vendo completamente, a ponto de, imagina, uns troncos andando, uns troncos assim caminhando. É bizarro pensar. Mas enfim. Então Jesus toca no homem de novo. E aquele homem é completamente curado. A visão dele fica totalmente restabelecida. Mas um detalhe curioso. Se aquele homem sabia identificar uma árvore, e o texto também fala que a visão dele foi restabelecida e não estabelecida, significa que aquele homem durante a sua vida, ele perdeu a sua visão. Ou seja, Jesus ele ainda continua restituindo nossos sonhos. Jesus continua restituindo projetos e principalmente ele continua restituindo, devolvendo, restabelecendo a alegria da nossa salvação que por algum motivo nós perdemos no nosso caminhar. Enfim, Jesus ele cura o cara e fala assim, volta para sua casa. E eu te recomendo, não entre na aldeia. E aqui chegamos no tópico principal deste vídeo. O porquê Jesus tirou o cara da aldeia e no final fez questão de falar, não entre na aldeia. Lá em Mateus, capítulo 11, verso 20, e a partir do verso 20, para ser mais exato, nós vemos que Betsaida, assim como Corazim, era uma das cidades que haviam visto muitos sinais e maravilhas de Jesus. Contudo, eles não haviam se arrependido. Mesmo vendo o Senhor realizar milagres, sinais, maravilhas no meio deles, eles permaneciam com um coração duro. Ou seja, as pessoas daquela cidade, as pessoas daquele vilarejo, daquela aldeia, tinham um coração endurecido, um coração que não se arrepende, um coração que é incrédulo. E Jonatas, você está falando então que eu vou ter que mudar de casa? Está falando que eu vou ter que abandonar um lugar de incredulidade, ou seja, eu vou ter que sair da minha casa, sair do meu trabalho, sair da minha roda de amigos? Eu quero pensar com você, não é a estrutura, não é a parede que é incrédula. O que são incrédulos são as pessoas. Ou seja, Jonas, você está falando para afastar de todo mundo? E eu quero que você seja bem sincero. A pessoa mais incrédula que você conhece não são os outros, mas é você, ou no meu caso, é a minha pessoa. A incredulidade habita em nosso coração. Às vezes nós fingimos que Jesus não existe. Jonatas, eu nunca disse que eu não acredito em Jesus. Eu nunca falei para Jesus na minha oração, eu não acredito no Senhor. Não, você não falou com as suas palavras, você não abriu a boca para dizer isso. Contudo, as nossas atitudes revelam que a gente está tocando a vida como se Jesus não existisse. Como se ele fosse somente um personagem na história e não uma pessoa real que está no nosso dia a dia. Às vezes nossos comportamentos revelam que a gente tem tocado a nossa vida, nosso cotidiano, a nossa rotina, como se Jesus fosse somente um personagem desse livro da Bíblia. E não alguém que está do nosso lado, alguém que morreu por nós, e não somente morreu, mas ressuscitou e permanece dia após dia conosco. Às vezes a gente está com a incredulidade habitando dentro da gente. E o que Jesus está falando para aquele cego, falou para aquele cego e também fala para mim, para você, é que nós precisamos sair destes lugares de incredulidade. Nós precisamos sair desses lugares onde não há arrependimento. Nós precisamos deixar esses lugares para poder vivenciar coisas novas na presença de Jesus. Às vezes nós queremos ter a nossa visão reestabelecida, ter novamente a alegria da salvação no nosso coração, ter novamente o nosso chamado restabelecido, o nosso ministério restabelecido, a nossa família restabelecida, mas nós fixamos os nossos pés no meio da aldeia, no meio de um lugar de incredulidade, no meio de um lugar onde não há arrependimento. E a recomendação de Jesus para mim e para você é: não entre na aldeia, não volte para lá, não entre em Betsaida. E um detalhe muito interessante, Jesus ele fala no final do texto, no verso 26, que nós lemos, ele manda aquele homem para casa. E quando ele manda para casa, ele fala: não entre na aldeia. Ou seja,
aquele homem não morava em Betsaida. Ele morava possivelmente em alguma região em volta. Não era necessário ele voltar lá. Sabe o que o texto nos revela com isso? Que o nosso lugar, a nossa morada, não é em um lugar de incredulidade. Você não pertence a um lugar de incredulidade. Jonatas, eu estou num lugar de incredulidade hoje. Sim, você está num lugar de incredulidade hoje. Contudo, você não mora aí. A sua morada não é aí. Você não precisa permanecer nesse lugar. Jesus já te curou. Jesus já te reestabeleceu. Jesus está devolvendo a sua alegria, a alegria da salvação novamente ao seu coração. Então não volte para um lugar onde a incredulidade mora. Não volte para um lugar onde a falta de arrependimento domina. Sai deste lugar, não volte, não permaneça na aldeia. Não retorne à aldeia. Não volte para um lugar onde há a falta de amor, a falta de arrependimento, onde a falta de fé domina. Jesus está te reestabelecendo. Jesus está me reestabelecendo, devolvendo aquilo que nós perdemos durante a nossa caminhada. E a nossa função é voltar para a nossa casa, voltar para a nossa morada. E a nossa morada é junto dele, é perto dele, e não num lugar de incredulidade. Gente, muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Foi essa a mensagem que eu queria trazer com você essa semana. E agora eu queria te pedir alguns favores. Primeiramente, eu gostaria que você verificasse se você está inscrito aqui no canal. Tem um pessoal que assiste o vídeo e não é inscrito. Então, se inscreve, deixa o like. E não somente isso. Se você for possível, comente aqui no vídeo se o Senhor falou com você. Comente se essa palavra falou com você. Se você tinha notado esses detalhes no texto, nessa passagem, se você já conhecia, enfim. Eu peço que você comente, você curte e se inscreva. Por quê? Porque se você somente assiste o vídeo, mas não comenta, não compartilha, ou não se inscreve, não curte, quando eu lançar o próximo vídeo, possivelmente você nem será notificado da existência desse vídeo, do próximo vídeo que sair. Você nem vai estar por dentro das novidades do canal. Então quando você começa a curtir, a comentar os nossos vídeos, os meus vídeos aqui no YouTube, o YouTube entende que você gosta desse canal. Eu espero que você goste desse canal. Então quando sair vídeo novo, ele te recomenda. Além disso, eu quero deixar mais um recado. Eu quero pedir para você que você me siga lá no Instagram, porque além do Qual é a Boa, que sai toda quarta-feira, eu vou gravar alguns vídeos respondendo perguntas que o pessoal faz. Ah, Jonatas, só pergunta teológica? Não, perguntas das mais variadas. Eu quero que você participe comigo, que você faça parte desse canal. Então, se você tiver alguma pergunta das mais variadas que sejam, comenta aqui no vídeo ou me segue lá no Instagram, porque eu vou abrir uma caixinha de perguntas durante essa semana para poder gravar o vídeo na outra semana. Aí você vai poder participar, eu vou poder responder a sua pergunta. Se for uma pergunta muito difícil que eu não sei, eu vou lá, pesquiso o máximo que eu conseguir e tento trazer no vídeo uma resposta plausível. Se não, eu vou ver com quem sabe, vou procurar com quem entende. Jonatas, é uma pergunta aleatória sobre filme? Gosto bastante de filme. Jonatas, é uma pergunta sobre futebol? Eu também gosto bastante de futebol. Manda a pergunta, enfim, fica à vontade para mandar qualquer dúvida, ou enfim, somente para participar desse canal, participar de um vídeo meu com você. Gente, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu desejo para você uma boa semana, uma semana abençoada no seu trabalho, nos seus estudos, na sua família. Muito obrigado por ter participado e por participar dos próximos vídeos, e que Deus venha te abençoar. E novamente, assim como Jesus falou, eu repito para você, você já está restabelecido. Não volte para a aldeia, não volte para um lugar de incredulidade e de falta de arrependimento. Um grande abraço, é nóis, valeu!